Olá, pessoal! Oi, pessoal! Bem-vindos ao segundo episódio do Pode Passar. Para quem assistiu ao primeiro episódio, nós falamos então do medo, do pânico, do psicotécnico. Hoje nós viemos com o tema e o exame médico, né? E o exame de vista. E o exame de vista. É o exame de vista, né? É o psicotécnico e o exame de vista. Isso. Então, Pode Passar o podcast da CAC. Hoje está começando, então, o segundo episódio. A gente quer agradecer todo mundo que visualizou. Que participou, que mandou as perguntas. Nós estamos, inclusive, preparando, né, Mari, um novo episódio aí, respondendo as perguntas, as questões das avaliações psicológicas, de personalidade. Então, se preparem aí que nós vamos responder a todo mundo que mandou lá as perguntas. Hoje nós estamos aqui, então, com o apoio, um super apoio da Nila Press, que faz pesquisa, ciência e tecnologia com ética e respeito. A Nila Press, gente, está apoiando o nosso podcast e ela é uma editora de avaliação psicológica. Ela é focada em avaliação psicológica, testes, também em educação e demais áreas aí do desenvolvimento humano. Então, a gente agradece o apoio da Nila Press, editora, ao nosso podcast, o podcast da CAC. Bom, e para falar do exame de vista, nós precisamos convidar uma pessoa especialista no assunto. Então, nós convidamos o Dr. Gustavo. Tudo bem, obrigado pelo convite, pessoal. Participar aqui é muito bacana. Fiquei muito feliz com o convite da Mariana e da Fabiola. E para trazer um pouco também de informação, de descontração, aí o pessoal que tem dúvida sobre o exame, né? Se é só um exame de vista, como que funciona, né? E daí o pessoal me preparou alguns questionamentos, alguns tópicos aqui que a gente vai abordar, então. Mas antes, deixa eu apresentar, então, o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo, ele é médico formado pela PUC, tem especialização, então, em medicina do tráfego pela Abramet, Associação Médica Brasileira, também é especialista em clínica médica pelo Hospital das Clínicas aqui da Universidade Federal do Paraná, também em cardiologia pelo mesmo hospital, né, das clínicas, o HC, e também especialização em ecocardiografia no Hospital Cruz Vermelha, aqui do Paraná. Então, muito obrigada, doutor Gustavo, por aceitar o convite, né? Para vir aqui falar com a gente. E também o doutor Gustavo também é associado da CAC também, né? Faz parte da associação, aí tá com a gente já faz alguns anos. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Eu sempre acho muito importante que a gente antes de falar de qualquer assunto, a gente comece pelo histórico. Para que a gente saiba de onde nós viemos, como é que nós paramos aqui, né? Para a gente se situar em relação ao espaço-tempo. Então, doutor Gustavo, de onde vem a medicina do tráfego? Como é que isso aconteceu? Explica para o pessoal que está assistindo. A medicina do tráfego é uma especialidade médica, né? Ela está aí no hall de especialidades da MB, né? Reconhecida também pelo CFM como uma especialidade médica. Começou ali no início da década de 60, né? Não começou primeiramente aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, ali Europa, com alguns colegas, inclusive alguns médicos brasileiros participaram das primeiras convenções, né? Que se iniciou como a medicina do tráfego, ela está nos atuais moldes, né? E veio da necessidade, né? Do aumento de produção de veículos, do aumento de incidentes no trânsito, acidentes de trânsito, né? Então, isso que motivou aí a medicina a evoluir e a estudar a saúde nesse contexto, né? E aqui no Brasil, né, já existe há algum tempo essa especialidade e a gente vem trabalhando para melhorar a saúde no trânsito, no tráfego, né? E a atuação não se dá só na parte rodoviária, né? Mas também na aquaviária, na parte aérea, né? É toda uma ciência que estuda todo esse contexto, né? Por isso que é tráfego, né? Exatamente, exatamente. Uma outra pergunta que eu acho que a gente ouve muito, né? Porque no nosso dia a dia dentro de uma clínica de trânsito, as perguntas, inclusive, se repetem, né? Uma pergunta que se repete muito, doutor Gustavo, é por que eu não posso fazer o exame no meu médico particular? Falando especificamente, né, do exame de aptidão física e mental, que é o que a gente faz aí para os condutores dos carros e motos do tráfego em geral, é um exame que ele não tem uma característica assistencial, é um exame que tem uma característica pericial, né? E todo o exame pericial, ele
ele tem que ter alguns na sua execução tem que ter alguns preceitos ali, e o primeiro é da impessoalidade, né? Você não pode escolher o perito que vai te atender, né? Que se for assim, ele pode ser um amigo ou um médico, já que é da tua família, que você conhece, tem que ter essa impessoalidade. Então, hoje é feito de forma que seja o mais impessoal possível, né? Que você não, digamos assim, tenha uma relação específica com o médico, perito examinador, ou com o psicólogo, perito examinador, que também vai te avaliar aí, né, na questão da saúde do tráfego, para você ter acesso a essa concessão que é dada, né? Que é poder dirigir, poder conduzir um veículo, né? Isso também garante a lisura do processo, com certeza, garante a lisura do processo, né? A mesma coisa, né? Se você cai, por exemplo, um processo em que o juiz vai julgar um amigo, ele pode manifestar ali, né, um conflito de interesse. E a gente tem isso, né? Tentamos ao máximo, né, evitar esse viés, né? Tanto é que, por exemplo, aqui em Curitiba os atendimentos, né, no Paraná é totalmente randomizado, né? Então, não tem como o condutor escolher onde ele vai ser periciado e muito menos com quem ele vai ser periciado, né? Então, é uma distribuição randômica. É um exemplo o Paraná, né? Nas avaliações médicas aqui e psicológicas. o Paraná realmente é um estado que tem aí um pioneirismo e realmente sempre na vanguarda aí desse sistema muito, muito bacana. Um sistema de sorteio, né? Isso. Enfim, para justamente não ter conflito de interesse. Exato. Né? Então, por isso que os exames periciais, a pessoa não pode escolher, né? Mas, assim, eu também queria que o Dr. Gustavo pudesse explicar um pouquinho, porque que nem a gente comentou, né, que o episódio passado foi sobre o exame psicotécnico, né, que é uma linguagem, enfim, que já está em desuso, é ultrapassado já, porque é avaliação psicológica pericial. Da mesma forma, o exame de vista, né? Então, o pessoal fala assim sempre, né, é o exame de vista. Tem que fazer o exame psicotécnico e tem que fazer o exame de vista. Sendo que, na verdade, o nome desse exame médico é exame de aptidão física e mental. Então, é um monte de coisa. No exame pericial, a gente sempre vê os candidatos, né? Eles sempre estão um pouco nervosos, apressados, ansiosos. E realmente o que mais marca, talvez, eu acho que no ato de examinar ali o paciente, no ato pericial do exame, é mais a parte da visão. Mas é um exame completo, né? Um exame de aptidão física e mental. Então, toda a parte locomotora, toda a parte... o exame físico como um todo é avaliado, tem um processo de anamnese em que a gente questiona para o condutor ali, tem as perguntas de anamnese padrão periciais, inclusive a gente pode incorrer com perguntas complementares a essa anamnese que é padrão ali, que é prevista pela resolução 927, né, do Código de Trânsito Brasileiro, exatamente, né, e a gente parte então de uma anamnese, vai para o exame físico geral e daí o exame físico específico de cada área. Então, da parte sensorial, parte oftalmológica, que é a da visão, né, que é o que o pessoal mais diz, né, que é o exame de vista. A parte otorrinolaringológica e de distúrbios de sono, que compreende a audição, né, se a pessoa escuta bem, se a pessoa tem bom equilíbrio, se a pessoa não tem algum histórico de tontura, enfim. Parte cardiovascular e de diabetes também é avaliada. Parte locomotora e neurológica. Então, né, por exemplo, questão de membros, questão de mobilidade, de força, né? De todo o segmento do corpo, né? Tanto axial, periférico, né, de membros, tem que ser avaliada nesse ato, nesse exame, né? Então, é um exame completo. Ele não é somente um exame para acuidade visual. Ele também é de acuidade visual, mas não só de acuidade visual, né? Que não basta só enxergar para ter, né, garantir uma direção aí segura, prudente, responsável, né? Então, os exames periciais visam isso que o Dr. Gustavo estava falando, saúde no trânsito e segurança viária, né? Então, não basta só enxergar, não é só isso. Por isso que... E aquela coisa também, né? O exame médico, que para renovação da habilitação, que é periódico, né? Esse exame, sim, hoje, atualmente, ele é periódico para obtenção, renovação da CNH. Às vezes é aquela coisa, a pessoa não vai no médico, não gosta de ir no médico, né? A gente vê muito isso. Candidatos que não querem ir, não vou nunca, e é obrigado a ir, porque é compulsória, precisa fazer o exame médico para renovar a habilitação, e aí nesse exame acaba descobrindo que está com hipertensão, ou que tem alguma comorbidade, enfim, acaba descobrindo justamente nesse exame pericial, né? A gente entende que são várias áreas que englobam aí a avaliação
Então, fica claro que isso, de fato, não é um exame de vista, né? Apesar de cair no popular aí Sim, do exame de vista, né? Mas por que 6 minutos? Um outro grande questionamento. Sim. É possível que se faça essa avaliação em 6 minutos? Como é que o senhor enxerga isso? É possível realizar esse exame, essa perícia nesse determinado tempo. É um tempo médio aqui que a gente tem, né, padronizado. Não significa que é cravado 6 Exatamente. minutos, né? Alguns pacientes você pode média. Exatamente avaliar, talvez que tenha algum ali rigor técnico um pouco maior, você precisa analisar um segmento específico com maior profundeza, né? E pode levar um pouco mais dessa média de tempo, como pode levar também um pouco menos, né? Então depende de cada candidato, depende de como é padronizado, sistematizado o exame na clínica em que é realizado, né? Nas credenciadas específicas como é realizado, né? Esse exame. Em cada estado também, né? Exatamente. Cada estado tem o seu sistema. Exatamente, né? como o Detran, uma autarquia de problemas estadual. que ele vem apresentar, né? Exatamente. E o que a Mari comentou também ali da questão de às vezes é nesse exame que é descoberto alguma comorbidade, alguma coisa, daí vem também uma importância talvez de saúde pública, da medicina de tráfego e da saúde no tráfego, né? Estava até comentando com a Fabíola um pouco antes aqui, que de causas externas, né, o tráfego hoje aqui no Brasil tem alguns poucos estados, só que ele não é a primeira causa de mortes externas, mas nos que ele não é a primeira causa de morte externa, ele é a segunda. Então, é extremamente importante, né? Claro que a área em que a gente atua é apenas um elo da cadeia de segurança no tráfego, né? Sim. Entra aí desde a educação do condutor, via pública, conservação veicular, fiscalização, legislação, punição, mobilidade enfim. urbana. Né? Exatamente. É uma cadeia imensa, né? Nós somos apenas um elo, mas é muito importante. É uma questão de saúde muito importante. E também para o condutor em si. Vai ser questionado para ele ali um pouco da saúde dele, vai ser examinado. Então, é aí que essa pessoa, às vezes, vai ter o primeiro contato com o médico. É o primeiro contato que muitas das pessoas vão ter com o médico. E ao longo da vida. Com o exame de vista, né? Inclusive o próprio exame de vista. Com o exame da acuidade visual, né? É muito comum. Os motoristas mesmo de caminhão, motoristas profissionais, você pergunta para eles, qual foi a última vez que você foi ao médico? Gente, é muito comum que a pessoa fale, faz 20 anos que eu não vou no médico. E trata isso como uma coisa positiva, como se fosse uma coisa assim, não preciso. Olha, faz 20 anos que eu não preciso ir no médico. E não trata como uma questão de prevenção. Exatamente. Porque também é o trabalho da medicina do tráfego, quando é feita essa avaliação nas clínicas, é trabalhar também com prevenção. Né? É pegar as situações e os problemas que vão aparecendo, principalmente no começo. Né? Para que a gente tenha a chance do médico orientar, encaminhar para um profissional específico. Então, também tem essa parte de prevenção que não é só para a gente afastar a pessoa porque ela tem uma determinada doença. Não, vamos cuidar das pessoas para que daí elas possam ir ao trânsito de forma a oferecer segurança. Exatamente. Né, nas vias. E digamos assim, o inverso também acontece, né? Porque as pessoas expostas ao trânsito, né? Elas, veja, o trânsito como a gente vê hoje, os carros, as ruas, é algo recente, é de um século para cá, né? Então aí que os estudos estão acontecendo, a gente vai desenvolvendo novas tecnologias, vai desenvolvendo novas avaliações, novos estudos, justamente para garantir que as pessoas tenham saúde nesse tempo, né? Hoje é quase impossível uma pessoa que não é exposta a uma via pública no seu cotidiano. Então, ela saiu da porta da casa dela, ela está numa calçada, ela está numa rua, numa avenida, numa rodovia, ela está em uma via pública. A gente quer garantir que essas pessoas tenham uma boa saúde, né? E que isso, né, diminua também os acidentes e incidentes de forma a promover e prevenir, né, a saúde no tráfego. Então, doutor Gustavo, é exame de vista? Também, mas não só. Também. É também um exame de mas não é só um exame de vista. Então, preste atenção, caro candidato.
Todas as vezes que você diz exame de vista, o médico do tráfego se revira no túmulo e volta de noite para puxar o seu pé. Igualzinho o psicólogo do tráfego. O psicólogo com o psicotécnico, né? Exatamente, Fábio. Mas, assim, na verdade, então, é por isso também, né, que ficou com esse senso comum, né, do nome exame de vista, exato. né? Porque, na verdade, como o doutor Gustavo acabou dizendo, né, que às vezes, a descoberta de comorbidades ou, inclusive, de dificuldades, enfim, né, da acuidade visual para muitos candidatos, muitas pessoas que vão fazer lá a renovação e daí descobre, nossa, não estou enxergando muito bem, mas até então a pessoa achou que estava enxergando. Aí no exame, para fazer a renovação, descobre, opa, você precisa ser encaminhado para um oftalmo, que daí é outra coisa que a gente pode chegar também. Muito falar comum. sobre os encaminhamentos, né, doutor Gustavo? Exatamente. Isso que você falou é muito comum. Muito do que a gente vê e observa e nota ali no exame pericial, às vezes é uma novidade para a pessoa. Ela nem tinha ali a noção de que ela tinha algum problema, alguma coisa, e muitas vezes ela se surpreende, né? E o que é comentado também desse tempo, de 6 minutos, ou de ser só um exame de visão, né? Muito se deve porque veja, o especialista, o perito que vai fazer, né, esse exame de aptidão física e mental, ele já está preparado e treinado para identificar essa série de componentes ali do exame de forma extremamente rápida e direcionada, né? Então, é um exame, é uma perícia extremamente específica. Então, todos os médicos estão extremamente treinados para identificar qualquer alteração segmentar que é contemplada ali nos sistemas em que a gente tem que avaliar. Então, desde que a pessoa entra no consultório, exatamente. Né? Quando desde que a pessoa entra no consultório, você já está observando a deambulação, a marcha, como é que a pessoa está chegando. Perfeito. Né? Quando a gente... É muito interessante isso. Quando a gente ali vai até a porta do consultório, né, em que a gente realiza o exame, e vai à sala de espera e chama o nome do paciente, a gente já tem a noção se ele escuta bem ou não, por exemplo. Desde o odor etílico, né? Exatamente. A forma com que ele se levanta da cadeira, ele vai andando até você, se ele manca, se ele tem alguma dificuldade de locomoção, se ele tem a mobilidade de todos os membros, se ele é responsável. A gente, né, vê questões também comportamentais, né, de atenção, cognição, né, de resposta, atenção, percepção. Então, tudo isso é uma troca de um bom dia, uma boa tarde com o candidato. A gente já está sentindo ele ali, na hora que a gente chama ele para o consultório, já está o exame pericial dele já iniciou ali. Exatamente. Né? E daí já começa aquela sequência, né, da nossa anamnese, que é um questionário médico, um questionário de saúde, que a gente faz perguntas pertinentes ali para saber se esse condutor... as perguntas mais pertinentes para avaliar a aptidão física e mental, as condições físicas e mentais desse condutor, para ver se ele tem condição de conduzir com segurança os veículos ali que ele vai prestar, né, o exame. Então, é importante que fique claro que a observação, tal como na avaliação psicológica, também é um instrumento de suma importância na avaliação médica. Então, essa ideia de que, mas é só 6 minutos... Mas em 6 minutos há várias formas do médico te avaliar, desde a observação até todos os outros exames que são feitos ali dentro da sala. Os recursos também que os médicos que também utilizam, né? Que são os equipamentos médicos que daí vocês utilizam deles para poder fazer a avaliação de vários aspectos. Exatamente, né? Perfeito. Assim como na perícia psicológica também é igual, né? A gente vê desde os altos cuidados da pessoa, né? Então, se a pessoa tá ali, né? Aciada. Já pensou, ela botou a camisa torta, ela tá toda descabelada, ela tá com o rosto amassado, Então, tudo a gente percebe, a fala, né? A pele, a cor da pele. Tudo, né? Questões de autocuidado, a gente consegue perceber nessas avaliações. A gente é treinado para isso, Exato, né? Todos os médicos, psicólogos, aliás, toda atividade pericial, não só da medicina de tráfego, da medicina legal, das perícias médicas aí para INSS, enfim, tudo trabalho, isso né? médicos de trabalho, né? Que cuidam da saúde laboral, né? Dos trabalhadores em cada setor específico. A gente já sente, já é tudo digamos assim,
moldado para a gente avaliar criteriosamente esse candidato, né? Então, começa já a hora que nós chamamos ele para dentro do consultório. Ali já começou a perícia, né? A pessoa não percebe, ela acha que a gente tá, né? Vai ali só para ver o candidato, né, desfilar ali até dentro do consultório. Não, a gente quer examinar a marcha, quer examinar a atenção, quer examinar a audição, né? Tudo, né? É um começa olhar clínico, né? Exato. Como se nós fôssemos detetives, assim, né? A gente sempre está buscando alguma coisa, né? Para ali a gente avaliar, né? Se o é uma investigação, né? É uma investigação, é uma perícia. Por isso que a gente pensa assim, como detetive, porque é verdade, a gente tá ali para investigar, né? De fato, né? Nós utilizamos os testes, observações, a nossa entrevista, e vocês têm seus meios, seus instrumentos, que também partem das observações, né? Exatamente. É o início de tudo. Exatamente, é o start. O que seria, então, a parte do exame mental? Aquela partezinha que diz exame de aptidão física e mental. O físico você explicou um pouquinho, né? A marcha, etc. Mas e a parte do mental? Do que se trata? Exato. Porque a pessoa às vezes fala assim, mas eu já não vou fazer avaliação psicológica? Você já não está avaliando? Por que eu tenho que passar no exame mental com o médico e depois... Né? Psicológico com a psicóloga. O que está acontecendo, né? Estão achando que eu tô louco? Qual é a parte do mental, né, na avaliação? As características da avaliação mental do paciente entram ali, por exemplo, né, se você chama, né, a começar por critérios de orientação, né? Se você fala bom dia, o paciente responde boa noite, ele está desorientado, né? Então, orientação tempo espacial, a dicção, organização de pensamentos. Organizações de pensamento, exatamente. Discurso. Se ele responde ao que você questionou ali na anamnese corretamente, ou se ele não está compreendendo, a compreensão também é outro fator que a gente avalia ali na questão mental. E também, mais de forma, digamos, mais fina ali, a gente entra também no questionamento de tratamento psiquiátrico, de uso de medicamentos, de distúrbio, alguns distúrbios específicos ali que entram na anamnese, né? Então, essa é a parte, digamos, mental. Inclusive, há questionamentos ali até com relação a acidentes, se já teve alguma coisa relacionada ao tráfico, para saber de traumas, de algo que possa também afetar ali mentalmente, né, ele a conduzir um veículo, se ele está preparado, né, se ele não tem nenhum transtorno que vá poder, né, a gente identifica ali se vai poder afetar ele no ato de conduzir um veículo, né? Eu lembrei porque é um exame, né, de aptidão física e mental também, que existe um dispositivo, né, que vocês podem, os médicos no exame médico, mesmo que seja na renovação e que esse candidato não esteja fazendo então o exame psicológico, existe um dispositivo que vocês podem encaminhar, observando que aquele candidato necessita de uma avaliação psicológica, que ele não, no protocolo dele, ele não está incluído, o médico pode encaminhar, né? Pode indicar, não, tem que fazer. Pode fazer, né? É para fazer uma avaliação psicológica e o candidato tem que voltar nessa mesma clínica onde ele está fazendo o exame de aptidão física e mental para fazer a avaliação psicológica por encaminhamento do médico do tráfego. Isso vice-versa. Tanto o psicólogo pode reencaminhar o candidato, ainda que ele já tenha passado por exame médico, pode reencaminhar para o exame médico, solicitando alguma questão mais específica, quanto o médico pode, diante de uma observação mais pontual também, reencaminhar para o exame psicológico. Exames complementares. São avaliações complementares, exatamente. Então, a pergunta, quando eu vou fazer a minha renovação, eu tenho que passar pelo exame psicológico? Acho que uma das respostas possíveis depende. Exatamente, né? Depende. Na maior parte dos casos, não há necessidade, né, da grande maioria, mas quando é identificado dessa avaliação que a gente faz durante a perícia, pode haver esse encaminhamento, sim, né, com certeza. Para avaliação, né, como vocês já comentaram no primeiro episódio, nem todo mundo vai precisar, né, na renovação fazer, né? São alguns casos em específico, para alguns temas específicos aí, né? De acordo com o processo que é aberto, que o candidato abre junto ao Detran, vai necessitar ou não aí, né, da avaliação psicológica obrigatória ou não, né, para aquisição do documento de carteira de habilitação. Então, o que a gente nota na nossa avaliação e no nosso trabalho, né, no dia a dia, que são perguntas frequentes e dúvidas frequentes com relação ao exame médico, também são duas, assim, que eu penso assim, de cabeça, que é em relação à hipertensão,
e a diabetes, né? Então, a hipertensão é aquela coisa, o candidato chega para fazer o exame médico e daí acaba que dá na aferição ali da pressão, dá alterado, e daí o candidato, meu Deus, é só aqui que a minha pressão tá alta, eu sempre tinha pressão maravilhosa, minha pressão é sempre muito boa, é sempre 12/8, chego aqui, ela tá diferente, né? E a questão da diabetes também, né, doutor Gustavo? Então, de repente, podia falar sobre esses dois principais e depois, é claro, a gente vai falar mais sobre Acho que essas nós teremos questões. um episódio Vamos fazer mais um específico, episódio com o doutor Gustavo, né? Mas então, digamos assim, para essas duas questões em específico, né? Porque se a gente for discorrer aqui do exame cardiorrespiratório e do exame de diabetes, ele tem uma série de avaliações e dentro dele está a aferição da pressão arterial, né? E realmente, alguns pacientes, né, são bastante ansiosos, principalmente no exame pericial, com medo da reprovação, entre aspas, aí, né? Eles ficam muito, muito nervosos. Assim como no teste psicológico, eles ficam bastante nervosos também. Chegam a até mudar assim, né, como a essência da pessoa, assim, de tão nervosa às vezes que ela fica. E existe sim, né, um fenômeno que é conhecido aí, até a gente tem digamos assim, um nome para esse fenômeno, que é um fenômeno do jaleco branco, né? Que é uma resposta aí, uma liberação inconsciente, né, de um aumento de catecolaminas, vasoconstrição periférica, enfim, que pode aí fazer com que a pressão arterial do candidato se eleve um pouquinho ali na hora do exame, né? A gente tem alguns artifícios para tentar diminuir, mitigar, né, essa avaliação ou tornar ela mais acurada, né? Então, a gente sempre tenta, primeiro, eu pelo menos tento sempre uma contactuação, primeiro, né, explicar do exame, conversar um pouco, né, antes ali com o candidato. É feita uma primeira aferição, né, nesse exame. Essa aferição, ela pode ter um valor ali que pode ser normal, e daí a gente já considera já essa primeira medida como a que vai ficar ali registrada no prontuário e que pericialmente, digamos, o candidato irá passar, né, no teste, ele ficará apto, né? E às vezes, quando há esse fenômeno, né, de a gente identificar uma aferição ali que a pressão esteja mais elevada, a gente pode acalmar esse candidato, a gente pode e com certeza deve aí fazer uma segunda aferição, né, que inclusive está previsto ali no prontuário, conforme ali os critérios e normativas que a gente usa para perícia, né, feita sempre uma segunda aferição para conferir, né. Mas a gente sempre espera um intervalo de 2 a 3 minutos. Às vezes pode até pedir que o paciente espere fora do consultório ali, até para eles ir para outro ambiente, talvez ficar sentado, um pouco mais calmo, a gente afere de novo. Se por acaso essa pressão persistir ali na segunda aferição elevada, aí sim a gente pede, né, para que esse candidato verifique com um médico, né, um médico assistente dele, né, e que verifique o que pode ter sido isso, fazer aí uma investigação, né, buscar se esse paciente tem realmente o diagnóstico de hipertensão arterial ou que foi realmente ali um fenômeno isolado ali durante a perícia, né. Então é importante identificar, e a hipertensão arterial sistêmica, né, a pressão alta que o pessoal fala, é uma comorbidade bastante comum, prevalente, né, que tem uma incidência grande aí na quarta, quinta década de vida, terceira aí, a gente já vê pacientes até mais jovens, já hipertensos, né, e que já cabe aí tratamento medicamentoso, né, que a gente avalia daí ambulatorialmente, não pericialmente, né, mas alguns pacientes jovens às vezes voltam já medicados, inclusive, né, com o diagnóstico de hipertensão arterial, né? Uma dúvida comum em relação à hipertensão é que algumas pessoas mentem sobre não serem hipertensos, porque eles acham que o fato de somente declarar que é hipertenso, ainda que eles tomem medicamento e ela esteja controlada, é o suficiente para o não, né? Eu digo que eles têm o medo do não da reprovação, de receber o não. Confere? É assim, doutor Gustavo? Acontece muito, né? A gente tem... o nosso sistema hoje digital permite a gente consulta de outras perícias passadas, né? Agora a gente está tendo esse acesso, né? Inclusive é um negócio bem bacana muito aqui legal, no nosso sistema aqui do Paraná especificamente, né? Espero que os outros estados também sejam assim, né? Poder conferir o histórico passado do candidato, mas começa ali, realmente, essa questão, a gente já na anamnese a gente já questiona, né, para o paciente, você toma algum medicamento ou faz algum tratamento de saúde,
né, a gente faz uma série ali de perguntas, de questionamentos para avaliar a saúde do condutor. E não raro, alguns pacientes ou omitem, ou por realmente querer omitir, ou às vezes esquecem ali, ou não julgam que tomar o remédio para pressão seja um tratamento de saúde específico, né? E aí incorrem nesse equívoco, né? Mas a gente sempre gosta de lembrar, inclusive isso está nas nossas resoluções ali, artigo 299 do Código Penal. Você não pode omitir ou fazer aí, né, não transparecer a verdade em ato pericial que possa mudar uma avaliação. É um ato criminoso, passível, inclusive, de uma pena ali específica, né? Multa e 3 anos de cadeia, exatamente, né? E a mensagem que tem que ficar é não temos uma perícia, né? Imagine se nenhum paciente que tem o diagnóstico de hipertensão arterial não pudesse dirigir. Nós íamos ter milhões de pessoas que não iam poder dirigir. E isso não é verdade, né? Desde que adequadamente tratado. E essa é a função nossa, é garantir a saúde, né? Como se fosse uma fiscalização também, né? A nossa parte ali naquela cadeia que a gente falou de segurança, né? Garantir que as pessoas tenham aí essa saúde digamos aí, fiscalizada. Não significa que não pode dirigir, exatamente, né? Não significa que vai, não vai alguma. Passar no exame, que vai ficar inapto. Não significa isso, significa apenas que nós vamos conferir se de fato o que você está fazendo para melhorar a tua condição, né, de pressão, está funcionando ou não. Não, e vai ser encaminhado, então, para tratamento. Sim. Porque é isso que o Dr. Gustavo estava falando agora, que tem esses casos isolados, que a pessoa fica nervosa e a pressão arterial sobe, mas é como o Dr. Gustavo falou, vai ser ferido mais uma vez. Tem muitas clínicas, né, que eu vejo que o médico tem, ou afere em outro aparelho, um outro método, enfim, de aferir a pressão, não é mesmo? Exato, né, o paciente digital, até fica, né, ali da forma até inconsciente de diminuir o viés de aferição também, né? O paciente fica um pouco mais confortável, o candidato, né? Mas eu queria até perguntar para você, doutor Gustavo, eu acredito que isso seja muito pouco, acho que a estatística é muito pequena, a maioria das pessoas que é feita a aferição e dá uma alteração na pressão arterial e faz de novo e continua alta, é porque essa pessoa tem... Geralmente acho que a maioria dos casos... Não raro, né? ela volta com o diagnóstico, tratamento, com medicamento, ou uma abordagem, né? Vale ressaltar, assim, a gente, durante a perícia, a nossa função não é fazer, digamos, um diagnóstico, né? Mas identificar algumas alterações que podem aí... vir a diminuir ou a prejudicar a condução veicular ou a saúde dessa pessoa, né? E o ato de dirigir, o ato, né, de pilotar moto, enfim, qualquer veículo, é um ato que demanda muita atenção, cognição, compreensão, aptidão física, sensorial, motora, né? Então, tudo isso tem que estar bem amarradinho, né? E é um ato... né, a gente vê hoje no trânsito, nas cidades, é extremamente estressante. Então, se a pessoa, numa perícia médica ali, quietinha, de pé ali com o médico, a pressão dela já se altera, provavelmente na condução veicular, ela vai ficar dali ou talvez até mais alta. Então, por isso que a gente tem que ver se essa pessoa não está ali, né, com os níveis pressóricos muito altos, né, que ao longo do tempo, isso pode ser um malefício muito grande para a pessoa, né, para o condutor, para o candidato. Com relação ao diabetes especificamente, né, é uma doença endócrino-metabólica, também com uma hipertensão arterial bastante prevalente, né? Então, as desglicemias a gente começa a identificar aí também, né, principalmente o diabetes tipo 2, aí na terceira, quarta década de vida, ainda não tem uma prevalência tão alta, mas na quarta, quinta, sexta década já é muito comum a gente ver os pacientes, né, usando já algum antidiabético via oral, seja para, entre aspas, um pré-diabetes ou um diabetes já diagnosticado. O diabetes também é importante, aí os pacientes que já têm um diabetes mais grave, que usam insulina, também é um outro tipo de avaliação que entra com um rigor bem maior, né? Os medicamentos, a diabetes é uma doença que pode causar bastante lesão de órgão-alvo, né? O que a gente mais se preocupa ali pericialmente são as retinopatias, o que pode aí fazer, né, lesão no olho, né, do candidato, ele perder a visão.
são as neuropatias, né? Que o paciente pode ter lesão nervosa periférica ali, diminuir sensibilidade, né? De membro inferior, né? Perder a questão de propriocepção, enfim. Também é bem importante, né? Para a condução. Essa percepção sensorial é importantíssima para o ato de dirigir. E sem contar também que durante as tratativas, né? Alguns antidiabéticos orais e com certeza com maior frequência, a insulina podem fazer episódios de hipoglicemia. E isso dirigindo é simplesmente catastrófico, né? Sim. Então, esses pacientes têm que ter muita atenção. A gente quase sempre aí pede um parecer do médico assistente para a gente saber com relação à lesão de órgão-alvo, como é que está a terapia, se tem boa aderência do paciente e se os exames dele, que a gente pede de triagem aí ambulatorialmente, clinicamente, estão com esse diabetes com bom controle, né? Porque senão a gente pega esse candidato aí e a depender ele tem que primeiro ajeitar essa saúde dele para depois a gente, né, conseguir aí falar, eu acho que dá para liberar, então, né? para tudo existe jeito, né? Com certeza. Nada é assim, certeza. não, você vai ouvir um não e pronto, não tem mais solução. Não. Né? Igual as pessoas que dizem assim pra gente, mas eu enxergo e entrei na sala do médico e não enxerguei nada. Daí fui pro oftalmologista, fiz o exame, o oftalmologista me disse, você enxerga tudo, né? Então isso também acontece não só com os hipertensos, na questão do dito síndrome do jaleco branco, mas também de outras formas isso acontece. Então não dá, há que se preocupar com a sua saúde, em colocar a sua saúde em dia, contudo, para tudo existe jeito, né? E os médicos estão preparados lá para isso. Mas tá muito bom esse papo, né, Mário? Eu acho que todo mundo tem muitas dúvidas referentes aos exames médicos e psicológicos. Hoje a gente está, então, com o Dr. Gustavo. Agradeço imensamente sua participação. A gente sabe que o tempo é muito, muito difícil, né? Separar aí um tempinho. Mas nós queremos agradecer. E a nossa patrocinadora aí, a Nilapress, traz um presentinho. Mandou um brinde para o nosso Mari. convidado, Obrigado. Dr. Gustavo. Olha só, então a Nilapress, que é nosso apoio, a editora Nilapress. Olha lá, que enviou sacola linda. Um brinde para o nosso convidado. Obrigado. Então, Dr. Gustavo, a gente Obrigado, Nilapress. Obrigado, Mário. Obrigado, Fabiola, aí, pelo convite. É importante o que a gente puder contribuir, né? Vir esclarecer aí pro pessoal, né? E poder agregar aí para a saúde no trânsito, a gente faz, né? A gente arruma um tempo aí, né? O pessoal, né? Conforme vocês já falaram, quiser mandar dúvida, aí a gente vai abordando, vai respondendo, né? Nem que seja ali em forma de texto ou, né? Para não deixar dúvidas, a segurança, a saúde no trânsito é muito, muito importante. Uma questão de saúde pública importantíssima. Vamos conversar, é isso. É o que a gente fala. E queria falar também que a gente tá no Spotify também, né? Aham. Então a gente tá no YouTube, no Spotify também. No Instagram, então a CAC tem o Instagram, né? acac.pr. Então mandem qualquer coisa direct pra nós lá também, porque daí a partir dos comentários e dúvidas de vocês, a gente tem tema aí, consegue, né, fazer, enfim, o nosso approach aí, né? O nosso tema para os próximos episódios. Nós teremos com o Dr. Gustavo um próximo episódio, então fiquem ligados. Qualquer coisa vocês entrem lá no chat, deixem as dúvidas desse episódio, a gente lê no próximo, de repente a gente já vai preparando aí algumas coisas. Obrigada, pessoal, então, muito pessoal. obrigada quem ficou até o fim. Obrigada, Dr. Gustavo, mais uma vez. Tchau, tchau. Até a próxima.